beleza? Então, dando continuidade ainda à nossa redação, né? Trazendo os exemplos de tipos de introdução para vocês. Agora eu vou trazer para vocês a introdução a partir da alusão histórica, tá? Recapitulando o que ela é, tá? A introdução por alusão histórica, ela vai se embasar em algum fato histórico, um acontecimento histórico que tem correlação com o seu tema, tá? Esse fato histórico vai gerar consequências, tá? Que vão ser visíveis no presente até os dias atuais, tá? E essas consequências vão ser os seus pontos de vista, porque eles vão sustentar o contexto do fato histórico, tá bom? Vamos lá. O tema é caminhos para combater o racismo no Brasil. No Brasil, gente. Então, detalhe. Como eu falei para vocês, destaquem as questões. Ó. Brasil. Não vou falar de Estados Unidos, Alemanha e outros países. Vou falar do Brasil. Situações históricas que ocorreram, talvez em outros lugares, mas que o Brasil recebeu alguma consequência disso. Tá bom? Vamos lá. Desde o século XV, com a expansão do colonialismo, a visão etnocêntrica embasada ao eurocentrismo foi difundida entre todos os povos dominados. Colonialismo. Esse é o meu fato histórico. Em que período? Século XV. Tá? Esse é o fato histórico. Beleza? O que ocorreu nesse fato histórico? Uma contextualização. Naquela época, uma visão etnocêntrica, ou seja, vou julgar a cultura do outro a partir da minha. Então, o outro vai ser imoral diante dos meus olhos. A cultura dele vai ser baixa, vai ser inferior à minha, porque a minha é superior. Embasada ao eurocentrismo, que é Europa no centro do mundo todo. Nessa época, as grandes navegações começando aqui, Europa, digamos assim, era a civilização mundial, né? Que era considerada, que tem cultura, tem poder e tudo mais, era concentrado lá. Então, eles que saíram e fizeram o colonialismo. Tá? Isso tudo foi difundido entre os povos dominados. Ó, aqui tem 4 linhas, mas no meu texto escrevendo vai dar 2 ou 3, se eu não me engano. Acho que dá 2 e meia mais ou menos. Então, tipo assim, lembra que eu falei que tem que ter 3 linhas no máximo de história? Então, todos os padrões. Fiz um contexto ao meu fato histórico? Fiz. Colonialismo do século XV e 2 acusações que aconteceram naquela época. Tá? Continuando. Agora vem as consequências disso, que são os meus pontos de vista que sustentam a minha tese, que é o fato histórico. A ideologia racista construída pela superioridade de uma raça e pela supremacia branca, são visíveis até os dias atuais. Está vendo a minha relação com o presente? Essas questões de superioridade de uma raça, ideologias racistas, elas foram construídas por quê? Desde essa época, a questão etnocêntrica ela foi difundida entre os povos dominados. Então, colonizava, escravizava a minoria em questão lá, e todos os colonizadores que iriam se estabelecendo naqueles locais, eles difundiam os mesmos ideais. E hoje, a gente teve a escravização abolida em 1888, mas o racismo contra negros, o mercado de trabalho para os negros, a questão de inclusão social nas escolas e universidades, né? São várias questões que são características de consequências de ideologias difundidas desde essa época. Então percebam as consequências trazidas no presente. Nota-se ainda a necessidade. Necessidade significa a falta de inteligência, a existência de ignorância. A necessidade social em relação à diversidade racial e à moralidade progressista ao longo dos anos, a qual foi atenuada por alguns grupos. O que eu quis dizer aqui? Pessoal, falei que é o seguinte, a sociedade hoje, ela é muito ignorante, tá? Quanto a diversidade racial, ou seja, a existência de diversas classes, a sociedade é ignorante? É. Em relação ao quê? Em relação à diversidade que existe. Independente de raça, questões
de sexualidade, questões religiosas. Tem gente que ainda prega esses ideais de discriminação em relação à diferença que o outro tem, tá? Foi isso que eu quis falar aqui. Então, diversidade racial e a moralidade progressista. O que eu quis, conceituar? Tem gente que não é racista porque acompanhou um processo de desenvolvimento cognitivo, uns ensinamentos diferentes daqueles que seguiram, que pegaram as consequências desse período aqui. Então, alguns grupos desses tiveram essa moralidade atenuada, ou seja, estagnada. Por isso que eles são decessos, por isso que eles são ignorantes em relação à diversidade que existe no mundo. Tá? Então, as minhas consequências ao presente, ok também. Quantos pontos de vista eu tenho aqui? 2. Estou falando aqui, ideologia racista, tá? Construída pela superioridade de uma raça e pela supremacia branca, são visíveis nas atuais. A ideologia racista é o primeiro ponto de vista. O racismo. Ainda, a necessidade social, ou seja, a ignorância da sociedade e a atenuação da moralidade progressista, que eu compactei esses dois em um no meu texto. Poderia falar sobre a necessidade em um e a atenuação da moralidade em outra? Poderia, só que como são assuntos muito parecidos, porque um fala da atenuação do processo cognitivo, ou seja, é a falta de inteligência, tá? Então, eu juntei, tenho 2 pontos de vista. A minha estrutura textual ficaria introdução, ponto de vista 1, ponto de vista 2 e conclusão, tá? Esse seria o meu texto. Gente, percebam, é bem tranquilo fazer uma introdução a partir de alusão histórica. É só colocar um tema histórico, fazer um contextozinho nele, data, ideais que foram pregados e as consequências que se fazem em relação ao presente, ao agora. Tá bom? Gente, foi isso. Muito obrigado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.